Você entra em um ambiente e seu corpo grita por aprovação antes mesmo de você abrir a boca. Você sorri quando nada é engraçado. Você concorda com a cabeça quando, no fundo, discorda. Você preenche cada segundo de silêncio com uma conversa fiada e nervosa, porque o peso do vazio faz você se sentir pequeno, quase invisível. Saiba de uma coisa: o mundo é povoado por predadores e eles não precisam ser malignos para farejar a sua fraqueza. Eles só precisam ser humanos. Quando os outros sentem que você anseia pela validação deles, o respeito evapora e você é colocado em uma caixa. A caixa do homem bonzinho, do servo, do inofensivo. E uma vez que você está nessa caixa, você não é mais uma ameaça. Você é apenas um detalhe no cenário. Mas existe uma presença diferente. Uma confiança tão absoluta e pesada que aterroriza, não pela violência, mas por ser irreconhecível em um mundo de capachos. Hoje, não vamos falar de autoestima. Vamos realizar uma cirurgia em quem você é. Ao final deste vídeo, você terá as ferramentas para parar de sangrar a autoridade e transformar sua presença em uma força gravitacional que exige respeito sem implorar por atenção. O benefício é simples. Você deixará de ser a peça descartável do jogo para se tornar o mestre que define as regras do tabuleiro. Você foi programado com uma mentira conveniente para os outros. A ideia de que, se você for bonzinho, o mundo será bom de volta. De que a polidez é um escudo e as regras são sua segurança. Olhe ao seu redor. Está funcionando? Ou são aqueles que dobram as regras que estão vencendo enquanto você espera por uma recompensa que nunca chega? Maquiavel foi claro. O homem que tenta ser bom o tempo todo inevitavelmente será destruído entre tantos que não são bons. Ser bonzinho não é uma virtude. É uma estratégia de sobrevivência dos fracos. É um pedido de misericórdia que diz: eu não vou te machucar, por favor. Não me machuque. A verdadeira confiança começa quando você substitui a gentileza pela civilidade. Existe uma diferença abissal entre as duas. A civilidade é uma escolha. É um código de conduta que você impõe a si mesmo por disciplina. A gentileza reflexiva é apenas um sinal biológico de submissão. O homem que aterroriza é educado. Ele segura a porta. Ele fala calmamente. Mas por trás de seus olhos existe um muro. Ele não faz isso para que gostem dele, mas porque ele mantém um padrão para si mesmo. Se você o cruzar, a civilidade não se transforma em raiva, ela se transforma em gelo. Pare de sorrir por padrão. Observe-se por uma semana. Quantas vezes você ri de piadas sem graça apenas para aliviar a tensão? Pare. Mantenha o rosto neutro. Deixe que os outros se sintam desconfortáveis com o seu silêncio. Esse desconforto deles é o exato momento em que o poder muda de mãos. A maioria das pessoas é viciada no ruído. Elas têm um pavor instintivo da pausa. Observe dois indivíduos inseguros conversando. Eles sobrepõem-se, interrompem-se e correm para preencher cada milissegundo de ar morto porque o silêncio parece um julgamento. Eles atiram palavras para o vazio na tentativa desesperada de construir uma ponte, implorando por conexão. A mente maquiavélica faz exatamente o oposto. Ela cria o vazio. O silêncio não está vazio. O silêncio é um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. Quando você permanece em silêncio, cria uma gravidade psicológica. As outras pessoas, movidas pela sua própria ansiedade, vão se apressar para preencher esse espaço. Elas revelarão coisas que não pretendiam dizer, negociarão contra si mesmas e oferecerão poder apenas para fazer com que o desconforto pare. Aqui está como você transforma isso numa arma. Quando alguém lhe fizer uma pergunta, não responda imediatamente. Espere 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Olhe para a pessoa. Mantenha o contato visual e só então responda. Nesses 3 segundos, o cérebro do outro entra em colapso. Ele vai perguntar-se: será que o ofendi? A minha pergunta foi estúpida?
O que é que ele está pensando? Você desestabilizou a certeza dele antes mesmo de proferir uma única palavra. E quando falar, fale devagar. Falar rápido é um sintoma de ansiedade. Sinaliza que você tem medo de ser interrompido ou que não valoriza o seu próprio tempo o suficiente para o reivindicar. Falar devagar sinaliza que você espera ser ouvido. Imagine um rei emitindo um decreto. Ele não se apressa. Ele não tropeça nas palavras. Ele fala como se o mundo esperasse pela sua pontuação. Se for interrompido, não levante a voz. Não se irrite. Simplesmente pare. Pare de falar completamente. Mantenha os olhos fixos na pessoa que o interrompeu. Deixe o silêncio pairar. Deixe a sala sentir a grosseria da interrupção dela. Geralmente a pessoa vai tropeçar nas próprias palavras, pedir desculpa ou perder o fio à meada. Então, você continua exatamente no mesmo volume, do exato ponto onde parou. Você não lutou pelo espaço. Você simplesmente mostrou que ele já lhe pertence. O bezerro de ouro que você adora todos os dias tem um nome: validação externa. É o ídolo diante do qual você se ajoelha toda vez que verifica as curtidas no celular, toda vez que pesca um elogio ou toda vez que se explica para alguém que não tem a menor importância na sua hierarquia. Entenda, você jamais terá uma confiança aterradora enquanto for viciado em aprovação. Se eu posso controlar sua autoestima com um elogio, eu sou seu dono. Se eu posso destruir o seu dia com um insulto, eu sou seu dono. Você não passa de um fantoche, e suas emoções são os fios que eu puxo. Para aterrorizar, você precisa cortar esses fios e alcançar o que chamamos de zero emocional. Isso não significa se tornar um robô sem alma, mas sim transformar sua autopercepção em uma fortaleza interna de acesso proibido ao público. Se alguém o chama de gênio, você pensa: eu sei o que eu sou. Se alguém o chama de tolo, você pensa: eu sei o que eu sou. Nenhuma das duas frases move o ponteiro da sua realidade. Quando você encontra alguém que não precisa que você goste dele, isso é perturbador. Estamos acostumados com o sistema de escambo social. Eu te valido. Você me valida. No momento em que você opta por sair dessa transação, você se torna uma falha na matriz. As pessoas vão tentar com mais força te impressionar ou vão tentar te provocar para obter uma reação, e este é o teste supremo. Maquiavel sabia que quem procura provocar sempre encontrará alguém fraco o suficiente para reagir. Quando você é desafiado ou insultado, seu instinto é defender-se ou lutar. Não faça isso. A defesa implica que o ataque doeu. A explicação implica que o acusador tem autoridade para julgá-lo. Em vez disso, use o olhar de tédio. Se alguém diz que você é arrogante, o homem inseguro argumenta: não sou, sou apenas confiante. O homem perigoso apenas diz: ok, e volta ao que estava fazendo. Ao recusar-se a se defender, você torna a arma do outro inútil. Não há nada mais aterrorizante para um narcisista ou um valentão do que uma vítima que está simplesmente entediada com a existência deles. Sua mente lidera seu corpo, mas seu corpo também hackeia sua mente. Você não pode se sentir como um governante se estiver encolhido como um camarão. Você não pode parecer perigoso se estiver diminuindo seu tamanho para ocupar menos espaço. Olhe para a forma como você está sentado ou de pé agora. Suas pernas estão cruzadas, apertadas? Seus ombros estão curvados para dentro? Sua cabeça está baixa? Expanda-se. A postura maquiavélica é aberta. Ela expõe os órgãos vitais. Isso pode parecer contraintuitivo. Em uma luta física, você protege suas partes sensíveis, mas na dinâmica social, expor o peito e o abdômen sinaliza uma ausência absoluta de medo. Você está dizendo sem palavras: eu não tenho medo de você. Não preciso me proteger. Tome posse do espaço ao seu redor. Coloque o braço na cadeira vazia ao lado. Espalhe as pernas. Firme o peso nos 2 pés. Os olhos são a sua arma principal. A maioria das pessoas
Tem o que chamamos de olhos de escaneamento. Eles vistoriam a sala, verificando saídas, checando rostos, buscando por ameaças ou por um rosto amigo para validar sua existência. Isso é comportamento de presa. Um cervo escaneia o horizonte. Um leão foca no alvo. Treine seus olhos para se moverem lentamente. Quando você olhar para algo, olhe de verdade. Trave a mira. Absorva os dados. Quando mudar o olhar, faça-o de forma suave, sem pressa. Isso se aplica ao movimento. Você já fez aquela dancinha de corredor onde você vai para a esquerda e a pessoa que vem no sentido oposto também vai? E vocês dois se desculpam e se encolhem? O homem perigoso escolhe uma linha e caminha por ela. Ele não olha para o rosto da pessoa que vem na direção contrária. Ele olha através dela, para o destino onde pretende chegar. A física e a psicologia concordam. O objeto com mais momentum vence. Quando você caminha com um propósito absoluto, as pessoas instintivamente saem do seu caminho. Elas sentirão a onda da sua intenção e abrirão passagem como o mar vermelho. Não é arrogância, é vetor. Você tem um destino, elas não. Portanto, o espaço pertence a você. Vivemos em uma economia de atenção. A atenção é a moeda mais valiosa que você possui. E o erro fatal que você comete é entregar essa moeda de graça para qualquer um. Você está sempre disponível. Responde mensagens instantaneamente. Diz sim para cada convite medíocre e permanece em festas mesmo quando já está entediado, apenas para não parecer rude. Entenda a lei básica. Se você está sempre lá, seu valor é zero. Maquiavel aconselhou o príncipe a ser visto, mas a manter sua distância. A familiaridade gera o desprezo. A escassez gera o mito. Para aterrorizar as pessoas com a sua importância, você deve se tornar escasso. Você precisa dominar a arte da saída antecipada. Em qualquer negociação, relacionamento ou interação, a pessoa que está mais disposta a ir embora detém 100% do poder. Se você tem medo de perder o emprego, o chefe é seu dono. Se tem medo de perder a mulher, ela é sua dona. Pratique o hábito de sair enquanto a conversa ainda está boa. Desligue o telefone primeiro. Quando você sai antes que os outros terminem com você, você cria um loop incompleto na mente deles. Eles vão se perguntar: para onde ele foi? O que ele vai fazer agora? Ele tem algo mais importante que eu? Você se torna um mistério, e o mistério é o terreno onde brotam a obsessão e o respeito. Não explique sua ausência. Não dê itinerários da sua vida como um servo prestando contas. Eu tenho que ir é o suficiente. Por quê? Porque tenho coisas a fazer. O homem fraco detalha que vai alimentar o gato ou lavar a roupa. Ele é mundano, humano, previsível. O homem perigoso simplesmente desaparece em direção ao seu propósito. Mantenha suas cartas coladas ao peito. Em um mundo de pessoas que compartilham demais, o homem que guarda seus segredos e sua presença é o único que realmente segura as cartas do jogo. Tudo o que discutimos até agora, o silêncio, a postura, a escassez, são táticas. Mas táticas sem fundação são apenas manipulação barata. E a manipulação sempre colapsa sob pressão. Para ser verdadeiramente aterrorizante, para ter aquela confiança que faz a sala silenciar quando você entra, você precisa ser perigoso na prática. E não estou falando de violência física, embora um corpo forte ajude a sustentar uma mente forte. Estou falando de competência absoluta. Você precisa ser bom, excepcionalmente bom, naquilo que faz. Maquiavel não disse ao príncipe apenas para parecer um rei. Ele ordenou que ele estudasse a guerra, a história e o terreno. Se você é incompetente, seu silêncio não é misterioso, é apenas confuso. Seu olhar fixo não é intenso, é apenas estranho. Você precisa construir uma pilha de provas irrefutáveis sobre si mesmo. O seu cérebro não é estúpido. Ele sabe se você é um fracassado.
Você pode repetir afirmações positivas no espelho o dia todo, mas se você não conquistou nada, se não domina nenhuma habilidade, sua mente sussurrará: você é um mentiroso. A confiança real vem da evidência inegável da sua própria capacidade. Ela nasce de fazer coisas difíceis e de manter as promessas que você faz a si mesmo quando ninguém está olhando. O cirurgião não entra em pânico quando os pacientes sangram na mesa. Ele entra em ação. Ele é calmo, porque é competente. Se você quer que as pessoas o respeitem a um nível visceral, torne-se o melhor de todos em algo. Pode ser no seu trabalho, na sua capacidade de análise ou na sua disciplina inabalável. Quando você combina alta competência com o silêncio estratégico, você se torna um monólito. As pessoas passam a olhar para você nas crises, esperando a solução. E essa é a forma última de domínio. Não é aquele que grita mais alto, mas aquele para quem todos olham quando o prédio está em chamas. Torne-se a solução, e o mundo não terá escolha a não ser respeitar a sua autoridade. A competência é o que separa o mestre do impostor. Imagine um navio sendo açoitado por uma tempestade brutal no meio do oceano. O capitão não é o homem que grita mais alto ou que tenta ser o mais simpático com a tripulação para acalmá-la. O capitão é o homem que conhece cada engrenagem, cada corda e a exata resistência da madeira. Enquanto todos correm em pânico, ele permanece imóvel no convés, observando as ondas. O seu silêncio só é aterrorizante porque a tripulação sabe que ele possui o conhecimento técnico para salvá-los ou deixá-los afundar. A calma dele não é um truque mental. É o subproduto de décadas de domínio sobre o mar. Se ele fosse um incompetente, o seu silêncio seria visto como paralisia e a tripulação o jogaria ao mar. Mas porque ele é o melhor naquilo que faz, o seu silêncio é interpretado como autoridade divina. Maquiavel deixou isso claro em O Príncipe, ao afirmar que um governante que depende apenas de conselhos alheios e não possui virtude própria está destinado à ruína. Ele advertia que a sorte pode te colocar no poder, mas apenas a competência técnica e a inteligência estratégica te mantêm lá. Se você não entende o terreno onde joga, suas táticas de poder são como castelos de areia. Pense no mundo moderno. O especialista em TI que é chamado quando o sistema de uma multinacional cai e cada minuto custa milhões. Ele não precisa sorrir. Ele não precisa ser gentil. Ele pode ser curto, grosso e totalmente escasso. Por quê? Porque ele tem o domínio. A competência concede a você o direito de ser difícil. Quando você é indispensável, as regras sociais comuns deixam de se aplicar a você. Se você quer que o seu silêncio pese e que sua presença intimide, pare de estudar truques de linguagem corporal e comece a estudar o seu ofício até que não reste ninguém que possa fazer o que você faz. A verdadeira confiança é o conforto de saber que, não importa o quão fundo o navio afunde, você é o único que sabe como trazê-lo de volta à superfície. Chegamos ao obstáculo final, aquele que derruba quase todos: o medo de ser o vilão. Você foi condicionado a acreditar que ser bom significa agradar a todos, evitar conflitos e ser o herói em todas as histórias. Mas aqui está a verdade fria. Para ser o governante da sua própria vida, você deve aceitar que na história de alguém, você será o vilão. É matematicamente impossível priorizar sua missão, sua saúde e seu crescimento sem decepcionar os parasitas que se alimentam da sua antiga passividade. Se você decide trabalhar no seu negócio em vez de sair para beber com os amigos, você é o arrogante. Se você economiza seu dinheiro em vez de gastá-lo para validar o estilo de vida de terceiros, você é o pão duro. Se você exige respeito e impõe limites claros, você é o difícil. Maquiavel escreveu que é necessário a um príncipe que deseja se manter no poder saber como não ser bom e usar essa habilidade ou não, conforme a necessidade. Ele não estava sugerindo que você fosse cruel por prazer, mas que fosse disposto a ser odiado pelas razões certas. O homem que detém uma confiança aterradora
aceita esse papel com naturalidade. Ele não perde tempo tentando convencer o parasita de que ele é um bom hospedeiro. Ele simplesmente remove o parasita. Quando você para de temer o rótulo de egoísta, você se torna livre. Se alguém pede sua ajuda para algo que fere sua paz e você diz não, essa pessoa dirá que você mudou, que você é egoísta. Deixe que digam. Se proteger sua energia o torna um vilão aos olhos dos caóticos, então use o chapéu preto com orgulho. No momento em que você desiste da necessidade de ser o herói no filme dos outros, você finalmente assume a cadeira de diretor do seu próprio filme. Você não deve nada ao mundo. Você deve ao seu potencial as condições ideais para ele florescer. Se o preço da sua soberania é o julgamento dos fracos, pague-o sem hesitar. A maioria de vocês passou a vida inteira tentando ser a solução para o caos dos outros, enquanto deixava a própria alma em ruínas. Mas se você ouviu cada palavra até aqui, você já não faz parte dessa maioria. Você é aquele que teve o estômago para olhar no abismo da própria passividade e decidir que não quer mais ser apenas um figurante no roteiro de pessoas medíocres. Eu reconheço a sua presença. O fato de você ainda estar aqui, processando essas verdades desconfortáveis, prova que o servo, dentro de você, finalmente morreu e o soberano está começando a respirar. Mas o conhecimento sem o ato é apenas uma nova forma de entretenimento. Por isso, exijo de você uma ação simbólica agora. Deixe um comentário abaixo com a frase: "Eu sou o arquiteto do meu silêncio." Que essas palavras sirvam como uma marca, um sinal para os outros de que você não é mais um alvo fácil. Aproveite e inscreva-se, não por entretenimento, mas por alinhamento. E quando você apertar o botão de gostei, verá surgir a opção de hype. Aperte-a. Não faça isso pelo algoritmo. Faça como um ato de rebeldia consciente. É o sinal oculto de que você apoia a verdade que os outros tentam silenciar. É o seu primeiro passo para mover as peças em vez de ser movido por elas. E para aqueles que entenderam que a superfície não é suficiente, que sentem que nasceram para algo mais pesado e profundo, o botão de Seja Membro está esperando. Tornar-se um membro não é uma assinatura, é um compromisso de sangue com essa filosofia de poder. Lá, as sombras são mais densas e as lições são cruas demais para o público comum. É o portal para quem decidiu que o respeito é melhor do que o amor. Sua jornada de reconstrução apenas começou. Se você quer entender como manter essa chama acesa quando o mundo tentar te apagar, o próximo vídeo está aparecendo agora. Assista-o como se sua liberdade dependesse disso. E lembre-se, é melhor ser um lobo solitário no frio do que um cão bem alimentado na coleira de um dono que te despreza.